Olá pessoal, hoje daremos mais um tema recorrente em fundamentos de educação ou em conhecimentos pedagógicos, tá? Que normalmente é cobrado em concurso público para a área de educação, tá? Se você está aqui também por outro motivo, está estudando para sua faculdade e esse tema ele faz parte da ementa do seu curso, seja muito bem-vindo, tá? E se você chegou no canal pela primeira vez, é muito importante que você se inscreva e também ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um conteúdo novo nessa playlist e em outras, tá? Que podem ser do seu interesse. Lembrando também que eu disponibilizei para a venda uma apostila contendo temas que normalmente são cobrados em concurso, né? Temas esses de conhecimentos pedagógicos e também de legislação educacional, tá? Lembrando também que aqui no canal tem playlist sobre esses temas. Bom, também é muito importante que você, antes de comprar a apostila, leia a ementa da apostila do curso, né? Para ver se adequa àquilo que você está procurando, ok? Ao longo dessa apostila também tem exercícios de concurso com gabarito brevemente comentado, além, né, do conteúdo propriamente dito. Bom, é isso. Bora começar. Vamos iniciar o nosso estudo sobre o projeto político-pedagógico PPP. O que é um PPP? É um documento esse que norteia o processo pedagógico que acontece no interior de uma instituição de ensino. Então, leve em consideração o contexto em que aquela escola, aquela instituição de ensino está localizada, está inserida. Podemos definir também o PPP como sendo uma tentativa de lançar pretensões para onde? Para o futuro. Então, seria uma forma de você conseguir enxergar, de ter uma visão de futuro. Desse modo, podemos dizer que o PPP é um passo para o futuro, ou seja, o PPP ele se preocupa com aquilo que ainda não aconteceu na escola. E para isso, o PPP deve se basear em alguns princípios que estão elencados onde? Estão elencados na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases de Educação Básica, que você deve ter estudado, que você tem que estudar. Aqui no canal tem uma playlist de legislação educacional e tem uma sequência de vídeos sobre a LDB. Não deixe de estudar. Os princípios estão presentes no artigo 3º da LDB. Bom, já entendemos que o PPP ele é um passo para o futuro. Entendemos que o PPP se baseia em princípios presentes na LDB. Entendemos que o PPP é o norteador do processo de ensino numa unidade, numa instituição de ensino. Mas como é que a gente poderia conceituar o PPP de uma forma mais formal? Bom, o PPP, ele engloba ações. Ações que são alinhadas, pensadas para se alcançar o quê? Para se alcançar a qualidade dentro da instituição, a qualidade educacional e também a qualidade social. Para isso, devem ser cumpridas metas. Ele também se baseia em princípios legais, como aqueles presentes na LDB e também na Constituição Federal. Possui eixos estruturantes, possui ali uma construção, um desenvolvimento, uma avaliação. E também tem uma concepção política. Por que tem uma concepção política? Porque a escola é um local político, é um local onde ideias são debatidas, onde nós temos também a contextualização de realidades sociais, nós temos ali a promoção de desenvolvimento, de mudanças sociais, então tem um teor político. É importante dizer também que o PPP ele possui uma intencionalidade. O que significa isso? Que o PPP tem uma intenção bem definida, que é fornecer orientações para que aconteça o trabalho pedagógico, oferecer orientações, instruções para a organização e funcionamento de uma instituição de ensino. Então, quando o PPP ele é elaborado por uma instituição de ensino, é importante que a escola afirme a sua identidade por meio deste documento, que trace ali os seus objetivos, metas e métodos em relação ao funcionamento, né? E também em relação à forma como a unidade escolar, a instituição de ensino vai se relacionar com a comunidade escolar. Além do PPP ter uma intencionalidade, ele tem que ser produzido com base numa construção coletiva, participativa e democrática. Ah, mas eu pensava que só a coordenação pedagógica e a direção da escola e os professores participavam da elaboração do PPP da escola. O correto é que todos os membros da comunidade participem
sejam gestores, coordenadores, professores, funcionários de modo geral, os próprios alunos, o corpo discente, os responsáveis legais, os representantes da comunidade através, de grupos de associação. E aí é muito importante dizer que o PPP é um documento vivo, é um documento que não pode ficar engavetado, ele não pode ficar escondido, ele cumpre uma função social, ele reflete ações, impressões em relação aos diferentes atores da comunidade escolar. Ele reflete, portanto, questionamentos, ele compartilha questionamentos. Sendo assim, o PPP ele cumpre, com o seu papel social, porque ele desempenha ali um papel social em relação à comunidade. E, consequentemente, permite com que haja flexibilização de propostas e diálogo. Por quê? Porque as propostas, elas são discutidas, existe um constante diálogo para que se encontre ali, para que se chegue, num acordo comum. Tudo isso para que se defina um caminho a ser seguido, quais são os caminhos possíveis para que se melhore o quê? A qualidade educacional e social da escola e também para que se consiga identificar as necessidades educativas especiais, também para se conseguir com isso, verificar as necessidades, as demandas adaptativas em relação aos alunos, os alunos do grupo especial, da educação especial. E com base nessas identificações é possível traçar objetivos a serem atingidos. Então, com base nessas identificações, ações serão desenvolvidas. Então, todas essas características que eu citei, papel social, definição de caminhos, ações a serem desenvolvidas, flexibilização de propostas e diálogo, identificação de necessidades educativas especiais, enfim, tudo isso que eu falei reflete o quê? Reflete aqueles princípios que nós falamos anteriormente, que são os princípios da democracia, qualidade e igualdade. Vamos falar agora do planejamento do PPP. Quais são as etapas que serão construídas, que devem ser construídas de forma coletiva, pelos profissionais e membros da comunidade escolar? Essas etapas, elas são quais? Nós temos o marco referencial, como o próprio nome está falando, tem como referência o quê? Existe uma referência, existe um ponto de partida para a construção do PPP. Que ponto de partida é esse? São os princípios, valores, e concepções que se relacionam à educação, princípios, valores, enfim, que são compartilhados através de dispositivos legais. Então, com base nesses princípios, valores e concepções, é possível definir os eixos que nortearão o projeto. Temos também um marco situacional, também conhecido como diagnóstico, que refere-se ao diagnóstico da realidade escolar e também do seu entorno, ou seja, de toda a comunidade escolar. É uma análise que vai considerar a pluralidade cultural, considerar as diferenças, a diversidade, que vai aferir dados socioeconômicos. Ou seja, uma etapa que é feito um levantamento de dados da escola e da comunidade sobre questões sociais e questões de aprendizado. Nós temos também um marco operacional, ou também conhecido como programação. Esse marco operacional reflete a parte do planejamento de tomada de ações, de tomada de decisões, que deve acontecer continuamente e que também tem que ser avaliado. Então, porque o PPP ele passa também por uma avaliação, por constantes mudanças. Então, o marco operacional ele indica o caminho a ser percorrido para que se alcance os objetivos. Então, a programação ela define metas de curto, médio e longo prazo para serem alcançadas de acordo com o diagnóstico que foi feito, de acordo com as referências que utilizou, os pressupostos referenciais que utilizou. Bom, agora vamos falar um pouquinho da estrutura do PPP. O PPP tem que ser estruturado com base na contextualização histórica da comunidade e da escola. Então, inicialmente, o PPP vai descrever o ambiente social, o ambiente cultural, o ambiente físico em que aquela instituição de ensino está inserida. Vai descrever a história da cidade, do bairro em que aquela escola se encontra. Então, vai informar sobre os costumes daquela população, daquelas pessoas que vivem naquele bairro. Vai descrever a situação socioeconômica, as condições de trabalho daquela comunidade escolar. E também a estrutura física da própria instituição de ensino. Fornecer registros sobre a edificação, condições de uso do solo, recursos humanos, enfim. Temos também a parte da caracterização da comunidade escolar. E aí, nesse caso, o PPP vai trazer informações sobre o seu público, o público interno, o público para o qual se destina. Então, o PPP ele foi elaborado para atender a esse público, dessa comunidade escolar. Então, nessa caracterização, terão
informações, dados sobre os alunos, os seus familiares, né, questões, níveis de escolaridade, renda, qualificação profissional, também informações do corpo discente, né, informações também dos funcionários, do setor administrativo, do setor de apoio. Os conselhos escolares e estudantis também devem ter registros em relação a essa etapa de caracterização. Nós também temos o diagnóstico com base nos indicadores educacionais da escola. Então é com base nesses indicadores que é possível avaliar a instituição de ensino e também buscar ali melhorias, buscar formas de resolver e de lidar melhor com esses desafios. Então temos alguns importantes indicadores, como os indicadores de acesso, indicadores de fluxo e indicadores de aprendizagem. Então, por exemplo, o indicador de acesso vai falar sobre questões envolvendo acesso, matrícula, evasão, quando o aluno desiste, abandona a escola, informações referentes a isso. Os indicadores de fluxo também estão relacionados a questões envolvendo evasão, reprovação, aprovação, distorção idade de ano, né? Aquele aluno que ele está num ano de ensino é muito aquém a sua idade, né? Então tem essa distorção de idade de ano. Então a análise desses indicadores tem como objetivo buscar ali medidas para poder minimizar esse déficit de aprendizado causado por essa distorção de idade de ano, por exemplo. Temos também os indicadores de aprendizagem, né? Que são aqueles resultados obtidos por meio de avaliações externas, como a Avaliação Nacional de Alfabetização, a Prova Brasil, o próprio Enem. Temos também a missão, visão, princípios e valores da escola. Então, o PPP ele deve apresentar claramente a sua intencionalidade, né, revelar as intenções daquela instituição, como é que ele pretende desenvolver as suas ações, ou seja, o porquê da sua existência, qual é o seu propósito, qual é a sua missão, o que se pretende alcançar, qual é a sua visão, quais são suas metas. Também temos a fundamentação teórica e bases legais, né? Então o PPP tem que estar de acordo com dispositivos legais, né, relacionados à educação, como por exemplo a LDB, que eu sempre falo, as DCNs, né, as Diretrizes Nacionais Curriculares, a própria Constituição Federal. E também temos os planos de ação e também de atividades. Esses planos de ação, eles refletem o que? A prática, né, propriamente dita. Como é que você vai alcançar esses objetivos? Como é que você vai atingir esses objetivos que foram propostos, que foram descritos? Né? Como? De que forma? E aí, para isso, você tem que formular os seus planos de ação, né, considerando todos os problemas existentes na escola e priorizando sempre aqueles que são mais urgentes, né, que são mais graves. E para a gente estar fechando essa parte teórica e partir para os exercícios, vamos falar um pouco sobre as características do PPP a nível de abrangência. Nós temos o PPP como tendo uma abrangência global. O que significa isso? Que o efeito do PPP ele é amplo, ele se articula com todas as atividades envolvidas na escola. Ele não é restrito, ele tem um efeito amplo, ele se envolve com todas as atividades, com todas as questões que estão ali inseridas, que estão ali imersas na escola. Também pode ter uma duração longa, ou seja, as suas ações elas são previstas pensando ali num ano letivo, tá? Então ele vai ter ali uma referência temporal. Além disso, claro, esse documento ele tem que ser constantemente revisado, né, no início de cada ano letivo, né, uma vez que a realidade escolar está sempre modificando, está sempre se alterando. E vale destacar que essa construção do PPP, seja de abrangência global, de duração longa, precisa de uma participação coletiva, né, como eu já tinha enfatizado aqui ao longo de todo o nosso estudo, né, todos os membros devem participar, devem contribuir na confecção desse documento e tem que ter uma concretização processual, ou seja, está sempre sendo construído e reconstruído. O PPP é um documento em constante construção e reconstrução. Como assim, professora? Como assim construído e reconstruído ao mesmo tempo? Não entendi. Significa dizer que o PPP ele é um documento inacabado. Ele não se conclui no momento que você simplesmente imprime e fala, ó, tá aqui a papelada do PPP, vamos colocar aqui na gaveta. Não é assim que funciona. Ele está sempre sendo elaborado porque sempre fatos novos são incorporados. Então ele não é finalizado com a impressão, vamos colocar assim, no documento. Então a sua concretização não é concluída com a elaboração do documento em si, ou quando você finaliza uma ação. Não, porque ele está sempre sendo reconstruído. Dito isso, vamos fazer algumas questões. Lembrando também que eu disponibilizo para ver uma apostila. Essa apostila tem um tópico sobre PPP, com tudo isso que eu falei de forma mais detalhada, né?
de forma escrita, fica mais fácil vocês conseguirem absorver tudo isso que foi dito. Tem outros tópicos também tão importantes na parte pedagógica, então é importante que você veja a ementa, vê se cabe para você. Se couber para você, vale a pena você adquirir. Os links estão na descrição do vídeo. Tá? Vou fazer aqui uma questão com vocês sobre PPP de 2024, questão da Fundep. Vamos lá. Para Vasconcelos, 2009, Projeto Político Pedagógico, PPP, é considerado um caminho imprescindível para a construção da identidade da escola. Acerca do PPP, conforme as ideias do autor, é incorreto afirmar? Bom, não estudei Vasconcelos, e agora? Você pode até não ter estudado esse autor, mas certamente você estudou sobre PPP, né? Então, é isso que você vai ter que pensar, tá? Então, você tem que buscar esses tópicos que são muito comuns em prova de concurso relacionados à parte pedagógica. Então, vamos buscar a alternativa incorreta. Letra A. O PPP é processual quanto à sua concretização, pautado no exercício crítico, na avaliação contínua e na articulação frequente entre ação, reflexão e ação, sendo reconstruído permanentemente. Eu acabei de falar sobre isso, né? O PPP ele é considerado processual porque ele visa o processo, ele não visa só o resultado. E ele está sempre sendo reconstruído, ele é construído e reconstruído continuamente. Por quê? Porque a avaliação ela é contínua, porque nós estamos sempre analisando criticamente a nossa realidade social, a nossa realidade escolar. Então sempre teremos mudanças, sempre teremos alterações e incorporações de novos fatos e, consequentemente, a elaboração de novas ações. Tá? Então, sim, tá perfeita a letra A, não é a nossa resposta. Letra B. Uma de suas finalidades é possibilitar que sejam racionalizados os esforços e recursos, eficiência e eficácia, usados na obtenção de fins essenciais do processo educativo. Sim, o PPP vai se preocupar com isso, ele tem uma intencionalidade bem definida e ele vai, sim, buscar ali um meio termo em relação à quantidade, né, de esforços e recursos, né, que são utilizados para se promover essa eficiência e essa eficácia. Sim, sempre buscar as finalidades educativas. A letra B está correta também. Letra C. A sua elaboração possui uma estrutura básica constituída em sua totalidade por duas grandes partes articuladas entre si: marco referencial e programação. Relembrando aqui sobre o planejamento do PPP, ele vai ter ali um marco referencial. Esse marco referencial, também conhecido como marco conceitual, ele vai se referir ali a questões envolvendo princípios, questões envolvendo a conceituação de fundamentos teóricos, pressupostos teóricos, né? Quais são as necessidades pedagógicas, então quais são os pressupostos teóricos mais condizentes, né, com as necessidades pedagógicas daquela instituição de ensino. Também vai se preocupar ali com valores, né, para que se construam os eixos do projeto. Temos também o diagnóstico, também conhecido como marco situacional, que vai levantar dados em relação à escola e à comunidade, considerando toda a pluralidade cultural e respeitando as diferenças também. E temos a programação, também conhecido como marco operacional, que se refere a questões envolvendo planejamento e tomada de ações, né, que tem que acontecer continuamente, passar por avaliações periódicas, tá? Então também define metas de curto, médio e longo prazo a serem alcançadas. Então a letra C está errada porque ela fala que são apenas duas grandes partes, o marco referencial e a programação, quando na verdade nós temos três, nós temos o marco referencial, o diagnóstico e a programação. Letra D, o envolvimento para o cumprimento da programação do PPP é tarefa de todos, de modo a não ficar restrito à equipe diretiva. Eu falei isso o tempo todo aqui, sobre a questão da construção coletiva, participativa, democrática. A letra D está perfeita. Vamos para mais uma questão de 2024, que diz o seguinte: o projeto político-pedagógico, PPP, é um conjunto de propostas educacionais, projeto, para formar cidadãos ativos na construção da sociedade político, definindo para isso métodos, recursos e estratégias pedagógicas pedagógico. Nesse sentido, o PPP, olha que beleza esse enunciado, ele trouxe uma definição perfeita do PPP, vale muito a pena vocês até anotarem essa definição. Então vamos lá, nesse sentido o PPP, letra A, deve ser elaborado de forma sistematizada, podendo ser construído de forma natural, sem intencionalidade, pois é uma referência para o trabalho dos educadores. Eles adoram colocar isso em prova de concurso, falar que o PPP não tem uma intenção. E nós vimos várias vezes que sim, existe uma intencionalidade, tá? E claro, vai servir como uma referência para o trabalho dos educadores, sim, porém também vai servir como referência para mostrar a qualidade também daquela instituição, né? Vai dialogar com a população, com a comunidade local.
Então a letra A está errada. Letra B. Serve como um direcionamento para a equipe da gestão escolar, mostrando o contexto sociocultural da escola, as ações previstas para os próximos anos, os desafios e os caminhos a serem percorridos para superá-los. Tá perfeita a letra B, né, gente? E, de fato, é um direcionamento para que a coordenação, a gestão escolar consiga definir estratégias e materializar isso na forma de plano de ação para melhorar, né, melhorar a instituição escolar, a parte pedagógica, a parte de diálogo, a parte física, como um todo, né? Então, sim, a letra B tá correta, é a nossa resposta. Letra C. Deve ser construído com os professores e a coordenação pedagógica, sem a intencionalidade pedagógica, debatido democraticamente. Mais uma vez, tá vendo como é que eles cobram isso? Tem sim intencionalidade. Letra C tá errada. E outra coisa, não deve ser construído somente com os professores e coordenação pedagógica. Lembrando sempre que a construção ela é coletiva, envolve todos os membros da comunidade escolar. Letra D. O PPP não deve dialogar com outros documentos, como os currículos estaduais e municipais, pois trata-se de um documento que apresenta sua própria especificidade e objetivos que visa alcançar. Mas é claro que o PPP tem que dialogar sim com os documentos, tem que estar de acordo com os dispositivos legais, tá? Então tá totalmente errado. Letra E. Pode ser entendido como a sistematização totalmente definida de um processo de planejamento individual que se padroniza com os demais documentos de outras instituições e que define de modo simples o tipo de ação educativa que se quer realizar. É o seguinte, cada PPP é um PPP. Por quê? Porque cada escola tem as suas necessidades, está inserido num contexto. Então não existe isso de que você vai alinhar, vai padronizar PPP. Não, cada PPP é único. E tem mais uma coisa, não é totalmente definido. O PPP é um documento inacabado, ele está sempre sendo reconstruído. Lembra que ele está em constante construção e reconstrução, o que faz dele esse caráter processual. Letra E está errada. Vamos fazer a última questão desse vídeo. Para você que gosta de fazer questões, aqui no canal tem uma playlist com simulados, com várias questões da parte pedagógica, de legislação educacional, de diferentes bancas organizadoras. Vale muito a pena vocês assistirem esses vídeos, beleza? Então vamos lá. Considerando que o PPP é um documento fundamental, norteador das ações que formam a identidade da escola, não é um dos seus objetivos. Não é. Letra A. Fortalecer o grupo para lidar com os conflitos e contradições. Isso é sim um objetivo, né? Uma vez que o PPP tem esse caráter de ser um palco ali para que se tenha um diálogo, para que se tenha discussões, questionamentos, para que você consiga lidar com conflitos e contradições que sempre existirão, tá? Então a letra A tá ok. Letra B. Intervir na prática escolar no sentido de discuti-la, analisá-la e modificá-la. Tá de acordo com o que eu acabei de falar da letra A. Não, então intervir no sentido de discutir, não é intervir no sentido de incomodar, de prejudicar, de atrapalhar. É no sentido de discutir, analisar e modificar, caso seja necessário. Perfeito. Letra C. Possibilitar a fragmentação do conhecimento e as ações coletivas que contribuem para gerar disputas na construção da realidade escolar. Letra C está errada, é a nossa resposta. Possibilitar fragmentação de conhecimento, não existe isso. A ideia não é fragmentar, não é isolar. A ideia é que se tenha articulação dos saberes, é que se tenha conexões, se estabeleça conexões, tá? Então, tá errada a letra C. E outra coisa, a ideia não é que tenhamos um ambiente de disputas, não é isso. E sim que tenhamos um ambiente de trocas. Letra D. Resgatar a intencionalidade da instituição, que é de ensinar aos alunos os conhecimentos historicamente acumulados pela sociedade, preparando-os para o mundo do trabalho e para a cidadania. A letra D está certa, né? De fato, existe uma intenção em relação ao PPP, que abarca essa questão do ensinar, né, os conhecimentos historicamente acumulados, também a questão de preparar o aluno, né, para questões sociais, tá? Então, letra D está correta. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, deixa um like e também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal, né, que podem estar reforçando nos seus estudos. Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.